Nesse vídeo nós vamos falar sobre colágeno, um problema que nós temos quando estamos na pré-menopausa ou na menopausa ou até mesmo depois dela, né? Vocês já perceberam que depois dos 40 ou quando você tá ali naquela fase da pré-menopausa ou já na menopausa, a pele parece mudar de repente? A minha mudou, a sua também deve ter mudado. Então, hoje nesse vídeo vamos falar sobre o nosso queridinho colágeno, não é verdade? A pele fica fina, seca e flácida. O cabelo, esse, perde a força, as unhas quebram com mais facilidade e muitas mulheres acabam pensando, eu preciso comprar um colágeno mais caro. Vamos lá, eu tenho aqui, eu quase nem uso o meu que eu esqueço, tá? Mas existe uma coisa que ninguém fala, o seu corpo fabrica colágeno todos os dias. O problema é que ele precisa receber a matéria-prima certa, necessária. E hoje, nesse vídeo, nós vamos falar um pouquinho dos 7 alimentos que realmente podem ajudar o nosso organismo, o meu, o seu, a produzir mais colágeno naturalmente. O que acontece com o colágeno depois dos 25 anos? Nosso corpo começa a reduzir a produção de colágeno por volta dos 25 anos. Olha aí, 25 anos já tem que começar a se tratar sobre o colágeno. A partir daí, perdemos cerca de 1% ao ano. Mas depois dos 45 anos, lógico, né? Essa queda acelera muito mais. E na menopausa acontece uma redução ainda maior por causa da queda do nosso famoso estrogênio, não é verdade? Por isso, muitas mulheres percebem flacidez, ruga, pele fina, dores nas articulações e perda da massa muscular. Essa é inevitável, né? O primeiro pilar para ter uma pele saudável, para produzir produção de colágeno, é a proteína, que eu venho falando para vocês aqui em vários vídeos desde quando eu comecei a postar, né? Se eu tivesse que escolher apenas um nutriente para ajudar na produção de colágeno, seria a proteína. Porque o colágeno é uma proteína, ele não deixa de ser uma proteína. E ele é encontrado em vários alimentos, no mocotó, no pé de galinha, né? Numa carne que contém osso, tipo costela, né? Ou que contém um pouco de gordura também, que tem colágeno, mas esses são os principais. Por isso que é bom você tomar o caldo de osso, é essencial. Inclusive, essa semana eu vou fazer um, né? Pra mim, porque eu consumo bastante. E vou mostrar pra vocês, vou gravar e vou mostrar pra vocês como eu faço meu caldo de osso. Sem proteína suficiente, seu corpo simplesmente não consegue fabricar colágeno. Por isso, pessoas que fazem veganismo ou vegetarianismo, eles têm que ter o colágeno comprado, né? Eles têm que usar esses colágeno como que fala? Vitaminas, né? Vamos botar assim, que agora eu não me lembro exatamente o nome que se fala. Tá? Mas os melhores alimentos são ovos, frango, peixe, carne bovina, feijão e lentilha, caldo de ossos, né? E o iogurte também entra nisso aí. Então, são 7 alimentos que podem ajudar na produção de colágeno. Para mim, o mais importante desses todos que eu falei é o caldo de ossos, a carne, o frango e o peixe. Depois vem o iogurte para mim, né? E por último eu deixaria o feijão e a lentilha. Eu não costumo consumir muito, mas para quem gosta é um dos nutrientes também que entra nessa lista, né? Uma dica importante: não adianta comer todo dia apenas proteína no jantar. Tem que colocar proteína no café da manhã, no almoço e na janta, como eu falei nos outros vídeos.
pilares de uma alimentação legal, para que você tenha um pouco de saúde, né? E outra, segundo pilar, que vamos entrar agora, vitamina C. Tem que fazer uso da vitamina C. Se você não consome alimentos que contêm vitamina C, você então deve fazer uma reposição com vitamina C, tá bom? Muitas pessoas associam vitamina C apenas à imunidade, mas ela é fundamental para fabricar o colágeno e ela junto com esses alimentos, ela vai fazer uma diferença muito grande tanto na sua pele, cabelo, unha, o que nós vamos falar hoje. Sem a vitamina C, o organismo não consegue transformar o pré-colágeno em colágeno funcional. Tá? Isso são os estudos, se vocês quiserem, pode pesquisar, que tem lá. Os alimentos campeões em vitamina C são acerola, caju, kiwi, morango, laranja, limão, pimentão vermelho e o brócolis. Uma curiosidade, a acerola possui muito mais vitamina C do que a laranja e ela tem aí de montão aí no Brasil. Aqui, infelizmente, não temos. Se acha congelada, mas congelada também acho que já perdeu todo o valor. Então, se vocês estão aí, façam consumo da acerola. Goiaba também é muito bom, né? Terceiro pilar, zinco. O zinco participa de mais de 300 reações enzimáticas do organismo. Ele ajuda na produção do colágeno, na cicatrização, na saúde da pele e na renovação celular. Tem muita gente que faz uso do zinco em comprimido também. Quais alimentos que tem o zinco? Ostra, carne vermelha, sementes de abóbora, castanha de caju, grão de bico, ovos e aveia, para quem gosta de... Quarto pilar, o cobre. Esse é o nutriente que quase ninguém conhece. O cobre ajuda a organizar e fortalecer as fibras do colágeno. É comum o que mantém é como se fosse, vamos dizer, um cimento, né? O cobre. Um cimento que mantém a parede firme, né? Aonde a gente pode encontrar o cobre? Na castanha do Pará, na semente do girassol, nos cogumelos, nas lentilhas, chocolate amargo e no fígado. Eu ficaria com o fígado nesse estudo, na consumição do fígado, tipo 2 vezes na semana. Eu consumi fígado ontem, né? Então eu gosto de ir lá comprar e fazer de uma vez, comer, porque senão depois congelado não fica legal. Nutriente bônus. Além desses 4 pilares, existem outros nutrientes muito importantes, os ômega 3, que ajuda a combater as inflamações. Aonde a gente encontra o ômega 3? Sardinha, salmão, atum e nozes, né? Selênio protege as células produtoras de colágeno. Uma castanha de Pará por dia já fornece uma quantidade legal para você. Vou até comprar, que a minha acabou e eu amo. Vitamina A é importante para a renovação celular. Eu tomo a vitamina A em cápsula. Eu tomo a A com a E e a C junta. Mas tem na cenoura, tem na abóbora, nos ovos e no fígado. O que destrói o colágeno? Agora vem uma parte bem importante, viu? Você pode estar comendo tudo certo e mesmo assim destruindo o seu colágeno. Os maiores inimigos são açúcar em excesso, cigarro, álcool em excesso, sol. Não gostei muito desse negócio do sol não, tá? Falar a verdade. Mas o sol, você tem que pegar sol, né? Estresse, dormir mal, né? Às vezes a pessoa também pega muito sol, fica com a pele queimada, não passa um protetor, não passa... Eu uso óleo de coco, eu não uso protetor solar há muitos anos, mas isso sou eu, tá bom? Eu já não uso há muitos anos, eu não uso protetor solar, eu só uso óleo de coco. Pô, vou pegar meu solzinho, ficar queimadinha, eu passo óleo de coco. Todos esses fatores aceleram a degradação do colágeno, né? É o que eles falam nos estudos, né? Que o sol é prejudicial. Mas a gente já viu várias comprovações que o sol também não é tão prejudicial assim. Basta saber usá-lo. Tipo, agora, aqui são 6 da tarde e tá aquele solzinho
que tá gostoso, não tá forte, né? Dá para você pegar um sol, né? Você receber os nutrientes do sol. Então, o que a gente faz? Café da manhã, ovos, fruta, rica em vitamina C, almoço, sempre uma carne, um legumes colorido no lanche, pode ser uma castanha, uma semente no jantar, peixe, ovos ou uma carne, mas sempre com vegetais. Pequenas mudanças feitas todos os dias geram resultados muito maiores do que uma alimentação perfeita durante uma semana. Então, meu gente, o segredo disso tudo é os 7 alimentos que ajudam na produção do colágeno. Eu falei para vocês, né? E eu acho que é um assunto legal e que a gente deve botar esses alimentos na mesa todos os dias, né? E é aquilo, né? É você saber comer direitinho, saber separar os alimentos certinhos que você vai consumir durante a sua semana. E uma coisa que eu falo para vocês também que eu acho bem legal, sabe o que é? É você, não digo fazer marmita para quem não gosta, mas você faz tipo, eu compro as carnes, o que eu vou fazer, então o que eu faço? Eu faço tipo um cardápio. Não um cardápio, mas mais ou menos como um cardápio. Eu pego, anoto tudo que eu comprei, carne, frango, peixe, carne de porco. Aí eu falo, né? Segunda-feira eu vou fazer isso, terça eu vou fazer aquilo, quarta eu faço não sei o que, quinta eu faço não sei o que lá. E aí, como tá no freezer, na noite anterior, que eu vou consumir aquela outra coisa, se não sobrou, o que sobrou do jantar, nós comemos de lanche no almoço. E pro jantar eu vou lá, tiro o que eu vou fazer, tipo ontem a gente saiu. Então hoje eu vou fazer janta. Então eu já tirei a carne de ontem. Ontem mesmo eu tirei a carne, deixei fora, vou fazer uma carne grelhada e vou fazer cogumelo, não sei, talvez uma salada, alguma coisa assim. Então eu faço assim, eu já tiro, eu já deixo separado praticamente o que eu vou consumir ali durante a semana. Aí na noite anterior eu tiro do freezer, boto para geladeira para ficar descongelar naturalmente, né? E eu já consumo, então eu já faço. Aí essa semana eu comprei abobrinha, comprei coisa para salada, comprei agrião, que eu gosto muito de agrião. Então eu vou fazendo mais ou menos assim, eu deixo mais ou menos, ou eu anoto, ou eu ponho ali na geladeira anotado mais ou menos o que eu vou fazer. Então eu já tenho uma ideia mais ou menos do que eu vou consumir ali durante a semana, para não ficar, ai, o que eu vou fazer? Ai, o que eu vou comer? Não, mas como eu tô em casa praticamente todos os dias, eu saio, né, eu vou trabalhar, mas eu volto, não fico o dia todo na rua, eu tenho mais ou menos uma ideia. Mas para quem, quando eu tava trabalhando no hospital, que eu tinha, né, que eu chegava bem, tipo, 8 horas da noite, eu já deixava, eu fazia a mesma coisa, já deixava tudo separadinho, que eu ia fazer, às vezes, como antes do meu marido parar de andar, ele fazia a janta, né? Quando eu tava, os dias que eu tava trabalhando, ele fazia a janta para mim. Mas agora para ele até vai com a cadeira dele elétrica ali pro lado do fogão, mas eu sei que fica um pouco difícil para ele manejar as coisas, mas quando dá ele faz. Quando não dá, quem eu, né, que tenho que fazer. Então é isso, né? Se você se alimentar bem, seu corpo com esses nutrientes diariamente estará ajudando sua pele, seu cabelo, suas unhas e até as suas articulações a envelhecer de uma forma mais saudável. E agora me conta aqui nos comentários qual desses alimentos você já consome regularmente. Você sabia que o seu corpo produz colágeno naturalmente? Me conta aqui se você já sabia que seu corpo já produzia colágeno. E também tem os colágenos comprados, né, pessoal? Que vocês podem usar também. Eu tenho para consumir no café, mas às vezes eu esqueço de colocar, né? A cabeça também às vezes não funciona muito bem, né? Mas é isso aí, pessoal. Conte, né? Aliás, comente aqui no canal, compartilhe esse vídeo para alguém que
tá passando por esse processo e quer saber um pouco mais, ok? Deixa o seu like e o seu comentário, eu já falei, né? Muito obrigada por vocês assistirem. Um beijo e até o próximo vídeo. Se tiverem alguma dúvida, por favor, deixe aí nos comentários que eu vou ler e responderei com o maior prazer, tá bom? Um beijo para vocês, fiquem com Deus. Bye, bye.